Olá, no último vídeo aqui do canal eu trouxe um pouquinho a questão da forma como tem sido tratado os usuários, as pessoas que vivem ou viviam, naquela região ali da Cracolândia, sobre as internações involuntárias. Falei também um pouquinho sobre a repercussão daquele caso do ator Sérgio Rondjakov, naquele vídeo no qual ele ameaça o pai. E como todos esses acontecimentos, que estão aí sendo expostos pela mídia, eles acabam tendo uma função, de manter uma, uma certa opinião a respeito das coisas, Porque é muito fácil cair no sensacionalismo e se defender a ideia de que as drogas e os usuários de drogas são de fato grandes perigos para a sociedade e que precisam ser eliminados, excluídos, segregados, Porque essa ideia que se tem de que a droga é um grande mal para a sociedade, de que as pessoas estragam suas vidas por conta das drogas, portanto se justifica internar involuntariamente, agir de forma violenta e atribuir à droga grandes problemas, grande culpa por situações nas quais a gente sabe que há problemáticas bem maiores, Eu até trouxe aqui anteriormente um texto do Rodrigo Alencar a respeito dessa situação e não consegui terminar no último vídeo, E é o seguinte, ele diz aqui, na situação do Sérgio Rondjakov, por exemplo, na qual ele ameaça o pai ali com um pedaço de pau, diz que mataria ele. E o Rodrigo destaca aqui exatamente que as equipes do Centro de Atenção Psicossocial, elas são preparadas para lidar com esse tipo de crise e avaliar se é necessário pedir reforço policial, enfim, da segurança pública. Daí o Rodrigo coloca aqui, porque é importante que isso fique claro, né? Porque o uso de substâncias nada tem a ver com a disposição para ameaçar de morte outra pessoa. A gente não pode afirmar que uma pessoa, por ela ter usado droga, ela necessariamente ela representa perigo para outra pessoa, Não é a droga que cria um assassino, não é a droga que cria um estuprador, uma pessoa violenta, A droga ela pode facilitar, intensificar essas coisas, mas não é a droga que cria isso, Que a gênese disso não se dá pelo uso das drogas, Há pessoas que se encontram em graves condições de adoecimento psíquico, com intenso sofrimento mental, e que podem ter o seu quadro clínico agravado em função do uso de drogas. Exatamente isso. Geralmente as pessoas já têm outras questões psíquicas, outras questões sociais, e a droga ela entra aí como mais uma ferramenta, mais um agravante muitas vezes, Mas não necessariamente que o problema se inicie com a droga, Então por que você vai tratar especificamente esse ponto, Não estou dizendo aqui que não há casos em que é extremamente importante que se faça uma redução de danos pensando uma abstinência, Agora você prender o cara, dizer, você vai ter que parar de usar droga, enfiar ele numa comunidade terapêutica e esperar que ele saia de lá curado e todos os problemas dele tenham sido resolvidos, é muita pretensão, Até porque na prática não é assim que funciona. A gente sabe que muitas pessoas que são submetidas a esse tipo de tratamento não têm a sua questão resolvida, Pelo contrário, muitas vezes elas acabam somando mais problemas, com esse tipo de internação que condiz com humilhação, com trabalho escravo, com abuso, com falta de preparo das pessoas, os técnicos que estão lá. Então, fora a própria exclusão do meio social, que eu acho que já é um agravante aí. Daí pergunta aqui, isso indica que, sem o uso da droga, essa pessoa estaria ótima e não colocaria ninguém em risco? Definitivamente não. Mas que o uso em determinado contexto fragiliza ainda mais a condição do paciente e da família com a qual convive. Aqui está dizendo que a droga ela pode sim fragilizar o contexto do paciente, da pessoa,
Mas, de novo, em si não é o causador, né? Destacar a droga na cena filmada pelo ator é deslocar o problema real que o aflige e aflige sua família, a sua condição psíquica precária, que implica não só na gravidade do gesto que cometera, mas no ato de filmá-lo e publicá-lo para que as pessoas testemunhem sua condição, que é de alguém que precisa urgentemente de ajuda. Existem boas pessoas nas nossas políticas públicas, tanto para a Cracolândia como para o caso do ator global. Nenhuma delas tem sido considerada na excitação causada pelo medo e pelo ódio, que vem sendo capitalizado pelo que há de pior no modo em que se tem misturado marketing eleitoral e gestão pública. É que a gente entra num ponto muito sério, que a partir desses dois casos aqui da Cracolândia e do ator, o Serginho Rondjakov, a gente entra nessas questões, né, que é da política pública, né, de como as pessoas que são responsáveis por isso, elas levam a situação, né? Então, é nesse ponto que tudo fica muito sensível, né? Como eu disse, essas situações extremas, elas tendem a fazer com que a opinião pública se volte a favor de certos modos de tratamento que não são eficientes, que só servem para punir, que só servem para limpar a cidade, que só servem para reforçar ideias moralistas que não contemplam e não atendem à necessidade dos sujeitos que estão passando por esse tipo de problema, né? Então, assim, toda vez que isso aparece na mídia é sempre a mesma coisa. Você liga de tarde, no comecinho da noite, nos jornais sensacionalistas, lá vai estar, né? Esse tipo de reportagem e algum âncora ali reforçando ideias completamente violentas, moralistas, que acabam por servir, reforçar, alimentar ideias que estão aí no campo da política, ideias que já estão sendo colocadas em práticas quando a gente pensa no retrocesso, no cuidado da saúde mental, né, no esforço para que se volte uma lógica manicomial. E aí, quando você se depara com esse tipo de imagem de pessoas sendo levadas à força para a internação, a gente revive, né? Como a gente vem revivendo, apesar de parecer que superamos certas coisas, a gente não superou, não. A gente sabe que ainda existe por aí instituições fechadas em que é praticado eletrochoque, instituições fechadas onde as pessoas são obrigadas a trabalhar e com a desculpa de que é um trabalho terapêutico, né? Sem falar nos extremos, né, que eu já citei aqui anteriormente. Então, toda vez que a gente olha para um sujeito, seja ele portador de uma condição de transtorno mental, de sofrimento psíquico, envolvendo uso ou não de drogas, a gente tem que entender que ali tem muito material denso, muita história, né? Muita complexidade, que esse tipo de abordagem, esse tipo de tratamento, ele não vai favorecer a esse sujeito, se é essa a ideia, né? Porque eu fico sempre pensando que, de um modo geral, a gente vive numa sociedade bem moralista, né? Bem moralista, que no discurso popular se coloca muito a questão da dignidade, né? Eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que pensa no bem, eu sou uma pessoa de bem, né? Só que essas mesmas pessoas, elas assinam embaixo, elas refletem muito pouco sobre esses temas, né? Sobre essas questões, como se tudo isso fizesse parte só do outro, né? É o outro que é um drogado, é o outro que é isso, é o outro que é aquilo. É sempre essa política do nós e os outros, né? Esse distanciamento. Nós somos os bons, nós somos de bem e o resto tá errado, o mundo tá errado, né? E não é assim, né? Não é assim, e todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso. Eu tô falando aqui de aspectos mais políticos das nossas relações sociais, né? Para pensar, mas o que eu mudando a minha opinião vai mudar nisso? Pode mudar, né? Eu acho que de um em um
é que você faz o todo, né? Não é à toa aí que coisas ruins acontecem muitas vezes porque as pessoas, entre aspas, boas, não gosto muito dessa expressão, mas porque as pessoas boas ficam silenciadas, não reagem, né? Então não reagir, assumir uma posição neutra é reforçar e ajudar a manter isso, né? Em menor escala, não estou dizendo que isso depende de um em um, mas de um em um se faz o todo, mais uma vez, né? Então assim, Cracolândia, violência e pânico moral, né? Pânico moral exatamente para deixar as pessoas nesse estado de não reflexão, né? Quando você está em pânico, você não reflete. Se a Cracolândia te apresenta uma ameaça, bom, derruba tudo, leva todo mundo preso, mata se for preciso, mas acabe com o meu pânico. Então, pânico moral é uma arma política muito usada por essas vertentes da extrema-direita, que anulam a capacidade de reflexão e entendimento de uma situação mais complexa, distante e diferente da sua, né? Então, a ideia aqui é sempre reforçar, sempre, como fala, entusiasmar, ser um entusiasta, na verdade, né? De questões humanas complexas, né? Acabar com esse simplismo, acabar com essa violência, com esse reducionismo, né? Eu acho que assim a nossa sociedade vai ser um pouco melhor se a gente focar nisso, se a gente levar isso pra gente e pensar, se questionar, né? Se incomodar, se indignar. É preciso se indignar. Então é isso. Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, eu sou pós-graduando em saúde mental e coletiva pela Universidade de Cruzeiro do Sul. Tenho estudado por alguns assuntos e a temática das drogas é uma que me interessa, além da saúde mental, entre outros, que eu vou trazer aqui. E é isso. Essa aqui é uma nova série sobre drogas, tem uma outra sobre saúde mental. E continuamos aí. Espero que tenha sido útil para alguma coisa. Se você quiser mandar uma mensagem aí, alguma pergunta, alguma crítica, né? Se quiser dar um like também, né? Todo mundo pede. Mas é isso. A intenção principal aqui é fazer um canal de informação, tá bom? Beijos e abraços e boa semana.